Enquanto você assiste a este vídeo, uma verdade perturbadora se desenrola a quase 400 mil quilômetros de distância. A China não está apenas sonhando com a Lua. Eles já estão lá, fincando as bases de um futuro que poucos ousam imaginar. Mas o que realmente está sendo construído sob o véu de silêncio do espaço? E por que ninguém parece estar prestando atenção? A humanidade sempre olhou para a Lua com uma mistura de reverência e mistério. Um farol pálido em nossa noite, um símbolo de sonhos inalcançáveis. Mas e se eu dissesse que, enquanto a maioria de nós se distrai com as trivialidades da vida terrestre, uma nação inteira está silenciosamente reescrevendo o futuro da exploração espacial? A China, com uma determinação fria e calculista, não está apenas planejando uma visita. Ela já iniciou a construção do que pode ser o primeiro posto avançado permanente da humanidade fora da Terra. Este não é um conto de ficção científica, mas uma realidade sombria e iminente, onde robôs já pavimentam o caminho para uma presença humana duradoura em um dos ambientes mais inóspitos do universo. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa audaciosa empreitada e entender como a Lua, de um cemitério de ambições, está prestes a se tornar o berço de uma nova era, moldada pelas mãos de uma superpotência silenciosa. Para compreender a magnitude do que a China está empreendendo, é crucial revisitar o passado recente. Em 2019, a missão Chang'e 4 realizou um pouso histórico no lado oculto da Lua, um feito sem precedentes. A bordo, um pequeno container selado, o microecossistema lunar, carregava sementes de algodão, batata, ovos de drosófila e levedura. A ambição era criar um ciclo de vida autossustentável, um sopro de vida em um mundo estéril. E por um breve e esperançoso momento, o impossível aconteceu. Sementes de algodão brotaram, uma folha verde desabrochou na superfície lunar. Foi um vislumbre fugaz de um futuro onde a vida terrestre poderia florescer em outros mundos. No entanto, a Lua, com sua crueldade implacável, não perdoa. Em poucos dias, as oscilações extremas de temperatura, a radiação incessante e o vácuo brutal penetraram o experimento. Aquele pequeno broto, um símbolo de esperança, congelou e morreu, reafirmando a verdade sombria. A Lua é, em sua essência, uma zona de morte. Este evento não foi um fracasso, mas uma lição brutal, um lembrete de que a vida, como a conhecemos, é uma anomalia frágil em um universo indiferente. A China aprendeu que a abordagem direta era suicida e que a conquista lunar exigiria uma estratégia muito mais calculista e impiedosa. A lição amarga do broto de algodão na Lua não foi em vão. Ela solidificou uma estratégia que, embora pareça fria e desumana à primeira vista, é a única abordagem plausível para a conquista de um ambiente tão hostil. Primeiro as máquinas, depois os humanos. Pense nisso como um plano de 3 fases, onde a China está atualmente na metade da fase 1, o reconhecimento, a fase 2, a construção pesada, é onde a ficção científica começa a se materializar em uma realidade assustadora. A questão fundamental é: como se constrói uma infraestrutura em um mundo sem Home Depot ou lojas de materiais de construção? A solução óbvia, e a mais ineficiente, seria lançar tudo da Terra. Cada quilo enviado ao espaço custa uma fortuna, tornando essa abordagem insustentável para uma base permanente. A China, com sua visão de longo prazo, escolheu o caminho mais difícil, porém mais inteligente e sinistro: utilizar o que já está lá. Essa filosofia, conhecida como utilização de recursos in situ, é a chave para a sobrevivência e expansão. A futura missão Chang'e 8, prevista para 2028, não é apenas mais um pouso, é um teste de uma tecnologia revolucionária. Robôs autônomos varrerão o regolito lunar, o solo poeirento e abrasivo da Lua, e o transformarão em tijolos. Imagine máquinas silenciosas e incansáveis, coletando o pó lunar, compactando-o em moldes e cozinhando esses blocos em fornos de alta temperatura. Esses tijolos lunares serão então empilhados por robôs pedreiros, formando estruturas retangulares, cubos e arcos, selados com uma argamassa especial. A finalidade desses blocos grossos de pedra lunar é dupla e vital: bloquear a radiação cósmica letal
e isolar o interior das variações extremas de temperatura. No entanto, surge um problema de engenharia crucial: a pressão sem atmosfera. O interior de qualquer base lunar precisa ser pressurizado para que os humanos possam respirar sem trajes espaciais. Estruturas quadradas ou retangulares, feitas de tijolos, são inerentemente fracas para conter pressão. Tanques de gás e submarinos são sempre redondos ou cilíndricos, porque cantos criam pontos de fraqueza que explodem sob estresse. A solução chinesa é engenhosa e um tanto sombria. Usar esses tijolos como uma casca protetora externa, um escudo contra o ambiente brutal, enquanto o habitat real, pressurizado e arredondado, ficaria protegido em seu interior. É uma estratégia que reflete a dura realidade da sobrevivência em um mundo alienígena, onde a forma segue a função da mais brutal das maneiras. Mas a engenhosidade chinesa não para nos tijolos lunares. Eles têm uma segunda carta na manga, algo que beira a ficção científica e promete revolucionar a construção espacial, a impressão 3D em escala planetária. E se, em vez de empilhar tijolos, pudéssemos simplesmente imprimir a base inteira? A China está desenvolvendo o conceito do Moonpot Vessel, ou vaso lunar. Aqui a mão de obra humana é quase eliminada. Uma impressora 3D gigante autônoma usaria o solo lunar, o regolito, misturado com um adesivo especial. Infelizmente, esse adesivo ainda precisa ser transportado da Terra, um dos poucos elos de dependência. O processo é meticuloso e assustadoramente eficiente. Primeiro, a máquina criaria uma laje sólida de concreto lunar para absorver as vibrações dos lunamotos. Sim, a Lua tem seus próprios terremotos. Em seguida, o bico da impressora giraria em círculos, construindo as paredes camada por camada. O design imita a natureza, especificamente a estrutura de uma casca de ovo. 3 camadas distintas: uma casca externa robusta, uma interna e uma estrutura de nervuras triangulares no meio para conferir força e estabilidade. Essa arquitetura permite que a estrutura contenha a pressão interna do ar, sem a necessidade de um revestimento adicional, otimizando o uso de recursos e minimizando a complexidade. Além disso, a impressão 3D permite construir para o alto. Na Lua, a gravidade é apenas 1/6 da terrestre, tornando a construção vertical muito mais viável. Não há vento para derrubar estruturas altas, e a facilidade de movimentação permite designs que seriam impossíveis na Terra, seja através de potes gigantes impressos ou de tijolos empilhados. A China está pavimentando o caminho para uma presença humana permanente. No entanto, toda essa infraestrutura, por mais avançada que seja, é inútil sem energia, e a solução da China para manter as luzes acesas é, no mínimo, controversa e geopoliticamente carregada. Painéis solares são ótimos, mas lembre-se, a noite na Lua dura 14 dias terrestres. Baterias atuais não aguentam 2 semanas sem carga, alimentando uma cidade inteira. A solução: energia nuclear. Em 2025, os governos da China e da Rússia anunciaram uma parceria estratégica para construir uma usina nuclear na Lua. E isso faz todo sentido geopolítico e técnico. A Rússia, através da sua agência Rosatom, é líder mundial em tecnologia nuclear. Eles exportam reatores para o mundo todo e até construíram usinas nucleares flutuantes no Ártico. Embora o programa espacial russo tenha sofrido um vexame recente, com a sonda Luna 25 colidindo e explodindo na superfície lunar em 2023, quando o assunto é átomo, eles sabem o que fazem. E a Lua, ironicamente, é o lugar perfeito para uma usina nuclear. Primeiro, o resfriamento do reator é simples. Basta colocá-lo na sombra de uma cratera, onde é sempre gelado. Segundo, o lixo nuclear, um grande problema na Terra, é irrelevante lá. A Lua já é bombardeada por radiação cósmica letal 24 horas por dia. Um pouco mais de material radioativo não vai piorar um ambiente que já é por natureza tóxico para a vida. Com energia infinita garantida pelos reatores nucleares russos e a capacidade de construção robótica chinesa, o plano entra em sua fase mais ambiciosa e perturbadora: ir para o subsolo. A superfície lunar é um campo de batalha constante contra a radiação, meteoritos
e as oscilações térmicas brutais. Mas o subsolo é um refúgio, um santuário natural que a Lua, ironicamente, oferece. Sabemos que a Lua é repleta de tubos de lava, túneis gigantescos formados por atividades vulcânicas de bilhões de anos atrás. Alguns são tão vastos que poderiam abrigar cidades inteiras. Essas cavernas naturais oferecem proteção instantânea contra as ameaças externas. E o mais crucial, a temperatura lá dentro é estável, um contraste chocante com o inferno e o congelamento da superfície. A missão Chang'e 7, programada para 2026, levará um radar de penetração no solo, especificamente para caçar essas cavernas no Polo Sul lunar. Se eles encontrarem o local certo, a primeira cidade humana na Lua pode não ser a cúpula de vidro utópica que imaginamos nos filmes, mas sim um complexo subterrâneo de alta tecnologia, escuro, isolado e autossuficiente. O cronograma chinês é agressivo e implacável. A construção real da base começa na década de 2030, com o Polo Sul como alvo principal, rico em recursos e gelo. A estratégia é clara. Primeiro, uma instalação totalmente robótica. Ninguém vai lá para carregar tijolo. Quando os primeiros astronautas chineses chegarem, por volta de 2030 e poucos, a casa já estará pronta, com energia, ar e proteção, esperando por eles. Eles não querem repetir o estilo bandeira e para casa do programa Apollo. Eles estão indo para ficar. A China planeja 5 grandes pousos entre 2031 e 2035, cada um entregando uma peça desse quebra-cabeça monumental. Centros de comando, laboratórios, operações de mineração e observatórios astronômicos. Não se engane, a China não está sozinha nessa corrida, mas sua abordagem é singularmente pragmática e implacável. Os Estados Unidos têm seus próprios planos com o programa Artemis, mas a questão não é mais se vamos morar na Lua, mas quem vai estabelecer as regras desse novo mundo. Será uma colônia internacional, um bastião da humanidade, ou um território soberano, uma extensão da geopolítica terrestre para o cosmos? A visão de uma civilização subterrânea na Lua, protegida das intempéries cósmicas, mas também isolada e potencialmente oculta, levanta questões profundas sobre o futuro da humanidade e a natureza da nossa expansão para as estrelas. É um futuro sombrio, mas inevitável, onde a sobrevivência dita as regras e a ambição não conhece limites. E você, moraria em uma cidade subterrânea na Lua ou prefere a segurança aqui da Terra? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é crucial para entendermos as implicações dessa nova fronteira. Se este vídeo abriu sua mente para as complexidades e os perigos do futuro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Compartilhe este vídeo com aqueles que, como nós, ousam olhar para as estrelas e questionar o que realmente está acontecendo lá fora. Há muito mais vindo por aí sobre essa nova corrida espacial, e você não vai querer ficar de fora. Até o próximo vídeo, continuem olhando para as estrelas, mas com um olhar mais crítico e investigativo.